ao Verticast, hoje com muita honra de receber um cristão, um homem maravilhoso, pai de família, profissional de extrema competência, advogado, criminalista, brabo, brincadeira, é um anjo. Queria apresentar o Dr. Antônio Marcos, bem-vindo, obrigado mesmo por estar com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade, bom estar aqui, né, nessa manhã fria, Gelado, mas com conteúdo quente, caloroso, que eu tenho certeza que será de grande valia para todos aqueles que estiverem aí passando pelas redes sociais, ouvindo aí, né, o que temos aí para entregar nos dias de hoje. Muito obrigado mais uma vez aí à equipe, a galera toda que está aqui presente, os bastidores, que está uma torcida aqui, uma galera aqui. Está esquentando a sala, esquentando a sala. Muito obrigado lá mais uma vez, tá? Nos bastidores já, assim, quando você me falou isso, eu pensei, putz, esse cara tem conteúdo, esse cara, quero ser amigo dele, cortador de cana, você cortou cana na tua vida? Isso, porque é cara. fácil ver teu Instagram e conversar com você, ver teu currículo, ver tua trajetória, pô, legal, bonito, mais cabeludo que eu, né, fitness, um cara feliz, um cristão, inteligente pra caramba, mas hoje em dia, até pela geração que a gente tem, né, da molecada aí, geração Z, geração não sei o quê, não nasceu pronto, né? Foi se desenvolvendo, é Darwin. Foi indo. É verdade, Como é que foi essa trajetória, essa experiência aí? Como é que era você rapaz, quando a gente vive no dia a dia, a gente não entende depois lá na frente, né? Então são processos que a gente passa na vida que depois a gente vê a importância disso ter formado, né? Então o caráter, a personalidade, a força, a resiliência foi formada justamente nesse canavial, né? De corte de cana, não foi dentro de uma sala de aula, né? Até porque eu só estudei 2 anos da minha vida, eu tive que parar devido à perda do meu pai, então quem assumiu a casa foi o filho mais velho, então não pude estudar, e eu falo isso no meu livro, né, dos canaviais para os tribunais, que eu fui fazer mesmo o primeiro e segundo grau, eu já tinha 30 anos, né, e já fazendo administração em marketing, né, então, mas voltando para o corte de cana, foi ali sim que foi o meu laboratório de caráter, de personalidade, de resiliência, né, de força mesmo para poder chegar até onde eu estou nos dias de hoje. Resiliência é a palavra, né? Resiliência é a palavra, que é o que está faltando para muitos, né? No trânsito, né? No relacionamento, em todas as áreas. E novo, né? Teve que se construir, criar casca aí bem cedo, né? Paizão novo. Bacana, você viu? Assumiu Com 15 anos, pegando 2 crianças, né? Pegando uma criança, pegando a outra, né? Mas é o que eu digo, né? Eu sempre falo que não são as ferramentas que alcançam a transformação do ser humano, né? Eu acho que as ferramentas, elas servem para levar. Como cristão, eu digo que as minhas ferramentas, o que eu posso fazer com as minhas ferramentas, talvez é levar, conduzir as pessoas ao pé da cruz. Agora, olhar para a cruz depende dela, né? E muitas vezes, a nossa maior ferramenta é a nossa própria história, né? Então, você que vive a diversidade, né, com situações desagradáveis na vida, entenda que é um processo que é importante para que nessa história realmente você se torne resiliente em todos os aspectos, né? Então a história do ser humano, para mim, é o que tem mais de valor no ser humano, chama-se história. É o que ele carrega, né? É o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você acha isso, de repente, você me perguntou em relação às finanças, o que eu acho em relação a uma criança que é filha ou neta de alguém que, sei lá, uma pessoa corrupta. Se essa criança ela poderia ser, mais ou menos essa linha de análise. Eu comentei com você, eu falei, não necessariamente, vai depender, na minha opinião, né, do dia a dia, quem foi o educador dessa pessoa. Exatamente. Né? E eu gosto de fazer sempre uma pergunta, porque quando a gente fala de história, a gente está falando do quê? Né, de vivência, experiência, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu durante toda a nossa vida. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, pode ser? Claro. E eu gostaria que vocês respondessem realmente, né? E eu sei que esse programa é muito sério. Existe 3 tempos, passado, presente e futuro, né? Se eu perguntar para você, Marques, qual desses tempos é mais importante? É óbvio, qual que é o tempo mais importante? Passado, presente e futuro? Presente. Presente. O que eu estou segurando na mão, Marques? Copo d'água. Você aprendeu no passado, presente ou no futuro, que é um copo d'água? Passado. O que é isso aqui, Marques? Um óculos. Você aprendeu no passado, presente e futuro. O que é isso aqui, Marques? Celular. Você aprendeu passado, presente e futuro. Passado. Então, eu entendo, Marques, que o tempo mais importante do ser humano é o passado. Só que a pergunta é, como é que você está digerindo o seu passado? Por isso que nós trabalhamos com alinhamento, nós alinhamos o passado para fortalecer o presente e criar possibilidade de futuro. Agora, por que chama presente? Se eu estou falando de tempo, é um presente de qual tempo? Do passado. Do passado.
Ele só é uma janela para o passado. Esse é o grande problema dos homens. E eu tenho certeza, o Geraldo já sentou aqui alguma vez? Não. Ainda não. O Rufino? Não, ainda não. Não, mas vai vir. Grandes homens vão sentar aqui e a primeira coisa que eles vão começar a falar é da sua história. Porque eles honram e respeitam a sua história. Exatamente como aconteceu. Né? E aí eu vou para outro ponto, em 30 segundos, dizer que eu não acredito no tal da ressignificação. Né? Eu fui estudar o que era ressignificação e descobri que é máscaras emocionais. Ou seja, eu perdi um filho de 20 anos. Muitos chegam e dizem, olha, foi importante, porque agora para frente algo especial vai acontecer. Ou seja, tentam mascarar uma situação que de fato dói muito. E eu fui descobrir o que era ressignificação, máscaras emocionais. E eu fui estudar sobre máscara, porque eu, como jurista, estudo a minha parte técnica, mas a questão da mentalidade eu tenho que estudar também. E eu descobri que máscaras emocionais levam para 2 fatores, depressão e suicídio. Você vai colocando máscaras na vida que vai chegar uma hora que uma máscara vai derrubar todas e você não vai aguentar e não vai suportar. Então, o que eu quero dizer? Que a história, para homens, vocês trabalham na área financeira aí, trabalho maravilhoso, a história está vinculada a tudo. O resultado está na história. Porque se ele não honrar e respeitar a história exatamente como está, ele vai mudar o foco. Se muda o foco, o alvo, obviamente, não será atingido. Né? Então, a minha história é a minha maior essência. Não é o meu diploma de mestrado, de advocacia, de administração, não é a parte de juiz, não é a parte de diretor de unidade, não é nada disso. Isso são papéis que vieram na minha vida. Tanto é que Jesus Cristo, né? Para mim, entre a crucificação e a história, para mim, o que é mais lindo dele não é a crucificação, porque isso é só ele. Para mim, é a história dele. E ele foi tão justo que ele deu a digital única. A gente pode ter história parecida, iguais não. Então, quando nós, os seres humanos, entendermos que precisamos honrar a nossa história, os nossos pais, com certeza, a nossa vida financeira, social, espiritual, porque eu falo no meu primeiro livro, né, O Equilíbrio das 5 Saúde, saúde física, social, espiritual, familiar. E a gente fala dessas saúdes justamente para trazer um equilíbrio. E não tem, para mim não tem, se não houver uma honra aos nossos pais. Pai, Marcos, você não sabe o pai que tem. Não preciso saber o pai que você tem. Eu tive o pai que eu exatamente precisava. Me abandonou, lindo, maravilhoso, mas ele me deu o que eu mais precisava. A oportunidade está falando com você. Mas meu pai é isso, é aquilo, e daí? Eu estou aqui falando com vocês, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então, só por esse fato, eu tenho que honrar e respeitar. E a história é a maior ferramenta que o ser humano tem. Legal. A gente pensa assim também, a gente fala que a conta, seu pai errou, a conta do pai não é tua. Mas você só não concordou com o tempo, né? O tempo concordei. Eu comecei a fazer reflexão que você começou a mexer nos objetos. A gente estava olhando aqui um pouquinho da tua história, dos teus cargos, dos seus papéis que você assumiu e assume ainda em vida. Como que você consegue organizar tempo para ser advogado, professor, escritor, mentor de líderes, especialista em gestão de conflitos e ainda ser um homem tão respeitado, tão renomado? 55 anos, né? A caminhada é um pouquinho, vai alguns quilômetros a mais. Pensei que ele ia falar 55 horas no dia. Mais ou menos isso. Mas a questão jurídica, ela é técnica, né? Então, ela é técnica, eu tenho que estudar mesmo e ser bom naquilo que eu faço se eu estudar. Então, tem pessoas que estão tentando aí ser bom sem estudar, sem se profissionalizar e está excluído do mercado. Nós temos hoje praticamente 100 pessoas para cada advogado. Um advogado para cada 100 pessoas. Caramba. Como é que você vai sobreviver? Orando, jejuando? Não, você tem que estudar. Isso não tem nada a ver com fé, tem a ver com dedicação, com ética, profissionalismo. Se eu quero ser um melhor civilista, né? Se eu quero ser o melhor criminalista, eu tenho que ser bom, eu tenho que estudar mesmo. Não faz sentido 2 times de futebol. Os 2 são crentes, ora jejua, né? Um é crente e jejua, mas não treina. O outro é ateu, não acredita em Deus, mas está lá, né? Treinando todos os dias, se profissionalizando. Qual é a probabilidade de ganhar? É o que fica jejuando 24 horas ou o que está treinando? Então não tem nada a ver com Deus, com a igreja, com religião. Então a questão jurídica, ela é profissional. Eu peticiono, essa madrugada, 3 horas da manhã, eu estava peticionando, porque meu telefone não toca nesse horário. Eu desligo ali, bom. Mas durante o dia, sobre as missões, sobre training, sobre professor, sobre a questão dos livros, todos esses é minha história. Eu não preciso parar para ler a apostila de alguém, eu tiro da minha própria essência. Essa é a grande diferença. Qual é o tempo? O tempo sou eu.
Eu honro e respeito a minha história e quem está perto de mim, se eu transbordo na vida das pessoas, amém, siga a sua vida. Então não preciso pegar uma apostila para adotar uma técnica para falar da minha história. Então o próprio case sou eu e a essência de transformar a vida das pessoas é a essência e a verdade, né? Que é aí que eu digo sobre trabalho e missão, né? Eu não vou ficar fazendo pergunta aqui, senão eu vou apertar o pé de vocês. Porque as pessoas têm um costume de falar que trabalho é sobre a gente e missão é sobre as pessoas. Não. Você acha que a missão é sobre as pessoas ou sobre a gente? Sobre a gente. Sobre a gente. Por quê? Porque eu transbordo na missão, eu não transbordo no trabalho. Sim. Trabalho, princípio de Bert Helling, compensação. Ele me paga, eu vou lá e tiro ele da cadeia. Fiquei feliz, alegre, ele também, mas houve uma compensação. Não houve transbordo. Não houve transbordo, diferente da missão, né? Por isso que a missão é sobre a gente. Então, quando a gente está ministrando as nossas imersões, palestras, as pessoas acham que estou ali por elas. Mentira, eu estou por mim. A missão é sobre mim. Por isso que é transbordo. Transbordo é de dentro para fora, não de fora para dentro. Só que as pessoas saem de lá maravilhadas quando o pastor prega, etc, etc. Né? Quando você fala numa palestra. E outra coisa, a missão é a nossa maior dor, meu amigo. Se não for, não é missão, é técnica, é trabalho. Né? Então, e aí a gente vai destrinchando, tem a questão da espiritualidade também, embora a gente está falando de 3 itens, trabalho, missão e espiritualidade, falando de um ser, né? Único, né? Claro que as duas, onde eu levo a minha missão, obviamente vai meu trabalho, onde eu levo meu trabalho, obviamente vai minha missão. Mas o ser humano precisa ter isso muito claro, e não tem. A gente, principalmente em uma família, a gente vê transição de carreira, agora vou viver de missão. Vai viver de missão? Passei um período nos grandes plays aí, nos bastidores, pessoas vivendo de missão não tinham o que comer. Que missão é essa? Missão do training. Né? Pessoas largam família, largam trabalho, largam outra cidade, estado e vêm para cá. Vou viver de missão. Comendo. 2 meses está voltando ou perdeu tudo porque não entendeu que missão não tem nada a ver com isso. Né? Se não deu certo, é porque Deus não preparou, não é hora de Deus. Porque não deu certo porque você calculou errado. Não deu certo porque você começou errado. Não tem disso. Profissionalmente, se eu tenho um iPhone, se eu tenho uma Evoque lá, não tem nada a ver com a minha missão. É o meu trabalho. Agora, minha missão é minha essência. A minha missão é o meu caminho de cura. Então, ela é meu caminho de cura. Então, está falando vocês aqui da minha missão, eu estou me curando. Se você está recebendo alguma coisa, amém, é transbordo. Exato. Então, existe uma confusão muito grande no meio financeiro, então nem se fala. Pra caramba. As pessoas... Acho que o avanço tecnológico também trouxe muita confusão para a cabeça das pessoas. Questão, de rede social, tudo que faz postar e tudo que é monetizar. Aí você faz as coisas de forma bem mascarada, porque você está dizendo uma coisa que você mesmo não faz, pensando no retorno financeiro que aquilo vai te trazer. Exatamente. Ou no posicionamento. E aí vira uma confusão do caramba. Vira, e esse evento que vocês estão prestes a fazer, que vai trazer essa clareza, essa mentalidade, é importante. Porque, cara, não é sobre dinheiro. Dinheiro é consequência, irmão. A mentalidade. Porque a pessoa não tem mentalidade. Como é que você vai ensinar uma pessoa a ganhar dinheiro se ela não tem mentalidade para dinheiro? Se o mindset dela ainda é um salário mínimo. E se o dinheiro que ela tem ali, ela é conservadora, ela não quer investir. Cara, se ela tem esse desbloqueio, não é sobre dinheiro. É sobre algo que ela tem. Isso precisa ser resolvido. Sim. Senão não vai avançar. E aí como é que se mostra isso? Aí vocês são especialistas, né? A gente fala para a rapaziada que a gente está formando e até para os nossos clientes mesmo. Você vale a tua capacidade de gerar recurso. Qual que é a sua capacidade de gerar recurso? Ou seja, qual que é a tua capacidade produtiva? Como médico, como jurista, como advogado, como assessor, como vendedor. Qual que é a tua capacidade de gerar? É o que você está falando, só que isso exige muita humildade. Eu me deparo muito com pessoas e, na maioria das vezes, pessoas experientes. Pessoas que, já tenho 20 anos de profissão, tenho 30, tenho 10. Quando você abre a boca para falar que, eu já tenho 30 anos de profissão, você já está sendo vaidoso pra caramba, isso. Assim. Porque a tua essência mesmo, um cara de 55 anos, com toda essa trajetória, com um livro escrito, com mestrado, trabalhou num monte de lugar, tá parecendo um jovem de 18 anos descobrindo o mundo. Está transbordando confiança, está transbordando segurança, intelecto, capacidade, experiência, sabe? É muito legal isso. Em momento algum você está falando, me respeita porque eu escrevi um livro. Não, imagina. Até porque os meus livros é minha própria história.
São Exato. 6, e os 6 resume o cara que tem da própria história, né? E é isso que eu falo, né? E isso tem uma coisa que vai conectar o ser humano, cara, é a essência e a verdade. Não venha com técnica, com coisinhas, dando jeitinho, você pode conectar ali, né, superficialmente. Mas se você quer realmente transbordar na vida das pessoas, tem que ser essência. Verdade, E qual que é a melhor essência, cara? É você honrar e respeitar. Eu não posso pegar a minha história e começar a ressignificar, colocando vírgulas onde não tem, colocando ponto onde não tem. E eu tenho que dizer, e é difícil, cara. Pra valer, né? São 5 lutos terríveis. E aí a gente leva lá pro canavial que você iniciou. Você é um cortador de cana. Você tem um sonho. Você quer. E como é que faz esse sonho? Não tem pai. Você tem 4 irmãos pequenininhos, tem uma mãe cortando cana sem estudo no interior, uma cidade de 30 mil habitantes. O que você vai fazer? Então a mentalidade ela tem que nascer aqui primeiro. O desejo, esse mindset, a vontade. E sem precisar passar por cima de ninguém, desonrando. Né? O maior problema dos jovens hoje é essa desonra com os pais. Eles desonram a ponto de dizer que ele é melhor do que o pai, ele é mais intelectual do que o pai, ele sabe mais do que o pai. De fato, se ele pegar né? A minha filha de 9 anos pega um celular, eu fico besta o que ela faz. Sim, mas isso não dá o direito de desonrar o pai. E a desonra traz consequência. Se eu não honro os meus pais, eu vou ter consequência. Se eu não honro o meu pai, eu vou ter consequência financeira, a força do mercado. Se eu não honro a minha mãe, eu vou ter provavelmente, problemas em relacionamento, né, na vida espiritual. Então, tudo isso é uma junção que jovens não estão vendo. A força que eles têm, a potência que eles têm. Se ele unir ao pai em honrar e respeitar, não importa o que seu pai tem feito ou sua mãe. Se você entender esse alinhamento, ninguém segura. E aí vem, né, as técnicas em todas as áreas, né, financeira, de investir. E aí vem um universo que é o tempo futuro que eu não discuto. Por isso que eu não discuto. Para mim, o tempo importante é o passado. Por quê? Porque me dá um presente de consciência. O que vai acontecer no futuro são coisas sólidas, possivelmente. Porque eu honrei aquilo. O que é pior, tem plays dizendo o seguinte: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar lá na frente. Como é que é isso? O que me trouxe aqui é exatamente quem eu sou. Como é que eu vou virar as costas para isso agora? Então, eu faço um caminho meio inverso aí, contramão de tudo que vem acontecendo. Mas é o que faz sentido para mim. Como é que eu provo isso? Eu não preciso provar ninguém, eu não preciso ninguém fazer um vídeo provando isso. Eu sou a própria prova. A tua crença, né? Você é suficiente. Pronto, isso. É suficiente, né? Eu tive muito problema no mundo corporativo por conta disso. Assim, desde moleque, sempre... Cara, não é vaidade que eu vou falar, nem muito menos prepotência, arrogância, não é isso. Eu sempre fui muito pra frente, assim, pô, o que é que tem que fazer aí? Tem que limpar o chão, dar a vassoura aí, entendeu? O que é que tem que fazer agora? Tem que fazer o podcast, vamos fazer. Executor, o cara que executa, eu fui porteiro, ajudei, cara, fui ajudante do meu irmão numa obra, assim, a gente vem de baixo, a gente sabe como é que... Servente de pedreiro. Servente de pedreiro, é isso aí. Então, assim, cara, não tem conversa. Tem que ser chique o negócio, né? Tem que ser. Servente de pedreiro, né? Não tem conversa, me dá o que é pra fazer. Isso. Acabou. Perfeito. Depois você arruma uns diplomas, legal, esses diplomas vão fazer o quê? A gente sempre brinca sobre isso, né? Que a molecada hoje acha que é ter um monte de diploma, certificação, idioma, tá, vai fazer o quê com isso? Isso. Tem muito cara que chega lá, às vezes, pra gente conversar. É a maior pergunta hoje, né? Vai constrói um foguete. Tá bom, vai lá construir o foguete que eu quero ver. Você aprendeu a construir o foguete, mas você não constrói. A maior pergunta da molecada hoje é essa. O que vocês acham que eu tenho que tirar de certificação? Que curso que eu tenho que fazer? Você não tá vendo nem trabalhar todo dia, como você quer pensar na certificação? Você não tá trabalhando. A técnica e os resultados, eu ainda continuo preferindo os resultados. Os resultados, nós vamos estudar sim, nós vamos ter diploma sim, nós vamos escrever livro sim, é importante. Agora, a execução do negócio. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque sempre fui um cara mal interpretado nesse sentido, até por amigos, né? O que é que eu tenho que fazer? Trabalhar? Pra cacete? Sim. Uma vez eu lembro que eu emagreci um pouquinho, teve um primo meu que perguntou, por que você emagreceu? Eu falei, eu parei de comer. O óbvio, né? Ué. Então eu já fui interpretado no mundo corporativo também, e teve uma época que eu dava aula, e aí os meus gestores tinham receio de conversar comigo, porque achavam que eu ia ser o cara o cara da aula. Sabe por que eu dou aula? Porque eu sou burro. Porque quando você estuda demais, é porque você é burro. Ou seja, você tem a consciência de que você não tem o conhecimento, e aí você vai estudar e, consequentemente, você acaba dando aula, que na verdade você não está dando aula porcaria nenhuma, você está aprendendo, né? O professor é ultra vaidoso até nesse sentido, normalmente. O acadêmico, ele é vaidoso no sentido dele preparar uma aula para dar uma aula para a galera, mas na verdade quem está estudando é ele. É ele. Ele teve que preparar a aula.
Exato, quem está estudando para valer ele está aprendendo com as pessoas. Então, nesse sentido, às vezes eu fui em algum momento mal interpretado, mas é porque a ânsia e a ambição... É o diferenciado, Marcos, também. Também tem essa. Esse aqui também vai bem mal interpretado. Não, Marcos, olha, existe aquele que tem o chamado e existe que tem o escolhido. Existe uma diferença. Na Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então eu te chamo, Marcos. Marcos, se você quiser vir, é uma opção tua. Agora, se você é escolhido, meu amigo, não adianta. Esse lugar aqui é seu. Você é escolhido. Ah, Marcos, vou parar, como aconteceu comigo. Cara, mas eu sou escolhido. Eu tive essa consciência. Se eu sou escolhido, meu amigo, eu tenho que fazer. Você tá puxando o cara não quer vir com você, tchau também, né? A gente fala isso direto, né? A gente tá passando por isso. A gente tem uma empresa que tem 2 anos e meio e a gente tem algumas pessoas no mercado que começaram até antes do que a gente. E as pessoas sempre perguntam, pô, como vocês conseguem organizar esse negócio do tempo aí? Porque vocês estão cuidando da empresa, vocês têm carteira de clientes, aí vocês abriram outro dia só para um educacional, e aí vocês estão fazendo alguns projetos sociais sem interesse financeiro nenhum. Cara, tem que fazer, a gente faz. Eu tenho 2 opções, ou eu faço ou vou assistir alguém fazendo. Eu prefiro eu fazer. Pronto, posicionamento. Porque ou você faz, alguém vai fazer. Se não for você, alguém vai fazer. O tempo, a construção é constante. Então, ou você participa construindo a tua história, ou você fica lendo a história das outras pessoas. Aí que é o problema. E a gente não para num tempo, não. Eu queria até te perguntar uma questão, principalmente pegando molecada, tecnologia, a gente tem percebido que o excesso de informação, cada vez mais, ele tem sido constante. Pensando na molecada aí de 19 a 22, 23 anos, bagunça bastante a cabeça. Do teu ponto de vista, por que as pessoas estão com essa precocidade atualmente de ficar pulando de galho em galho, trocando de emprego em emprego? O cara fica 3, 4 meses, quer ser promovido, não deu certo, ele já vai pro outro, larga tudo para trás. Base. Não tem base, não tem vida, não tem aquela estrutura, não passou pelo processo do não passou pelo processo de olhar e não ter o que comer. Então é tudo muito mais fácil fazer o que eu quero, da forma que eu quero. As responsabilidades que atrai. Qual é a responsabilidade de um jovem hoje? Se o pai põe tudo, tem o carro, tem a casa, tem tudo. E se o pai não der, mesmo ele morando em casa, a lei protege ele. Então ele está segurado, ele está numa zona de conforto. E a zona de conforto, muitas vezes, traz para a gente essa questão de algumas autoconfiança. Bom, eu vou fazer se der errado, tal. Que traz algo também positivo. Porque é importante isso, né? Porque se eu não tivesse saído lá do interior de Pitangueira, lá, abandonado tudo e saído para minha vida, eu não tinha onde eu estava hoje. Eu estaria lá nem cortando cana estaria, porque agora não corta cana mais, né? Agora é máquina que tomou os lugares. Ou seja, então a coragem de ir, de avançar, de fazer partes, de testar, tal, isso é importantíssimo. Por isso nós somos evoluídos, né, no sentido de estarmos aí sobrevivendo no dia a dia. Só que ainda falta a base. Qual que é a base? Que é a maturidade, é o entendimento, é o apoio, que não tem, é a famosa onda. Se tem uma onda, ele pula na onda com o surf dele e vai. E aí nem sempre é assim. A onda não é para você, essa onda foi para mim. Então respeita a minha onda. Então eu percebo muito isso. Esses jovens, eles estão muito soltos, né? E por estar muito solto, o que acontece? Fica mudando constantemente e não tem base. Então a base, para mim, é fundamental. E é difícil, porque como é que busca essa base agora? É difícil. Eu fui, né, um período aí, eu fui participar de algumas eleições e eu visitava casa por casa. E me deu um choque, porque eu falei, meu Deus, esses são os jovens do futuro? E eu assustava, falei, mesmo pobres. Qualquer área. Você fala, mas esse vai ser o advogado do futuro, esse vai ser os médicos, os políticos do futuro, é o que está se formando. Então, depende de nós, que tomamos a decisão, entendemos que temos um chamado, de tomar a frente. Só que a pancada é dolorida, dói demais, né? O que você achou desse meio político, doutor? O senhor tentou, ficou ali no meio político um bom tempo. O que você achou? Eu fui para a política num estado de depressão. O que me curou foi a política. Tá. Olha só, hein? Você estava em depressão. Eu tinha perdido meu filho em 2014, larguei tudo no Espírito Santo, carreira, tudo, e voltei para Pitangueira, interior de São Paulo. Dezembro de 2014. 2015 eu estava me preparando, presidente de um partido, estava me preparando para sair a eleição para prefeito em 2016. Então eu comecei a fazer um trabalho junto à comunidade ali, visitando. Foi o que me curou. Por quê? Porque eu fui ver de perto a realidade.
E eu fui perceber que realmente nós estamos criticamente, né, falando, né, uma fase muito difícil, principalmente em cidade pequena, na periferia, né? Pessoas que não tinham o que comer. E eu olhava para minha casa, eu tinha o que comer. Pessoas que não tinham o que beber. E eu olhava para minha casa, tinha. Pessoas que estavam debilitadas de saúde, e eu olhava para mim, tinha. Então, tudo isso foi me trazendo uma construção, psicologia inversa, né? Reversa. Ou seja, eu pegava aquilo e trazia para o meu mundo e comparava. Então, eu estou ficando melhor, eu estou melhor, estou melhor. Foi o que me tirou da depressão. Eu sempre digo isso. Eu cheguei a pôr a arma na minha cabeça. Né? Você sepulta um filho de 20 anos, você fica o quê? Doido. Né? Quem nunca perdeu não sabe dizer, mas quem já perdeu sabe o que eu estou falando. Então, a política me trouxe. Agora, no mundo político geral, é isso que nós temos. O problema são os 513? Pode ser. Porque eu tenho essa tese. Pode ser. Cara, o problema não é a direita e esquerda, não é o prefeito. Ser. 513. Tem 513 caras lá que estão determinando para onde a gente vai. Mas isso o que vai acontecer? O país não será, o mundo não será uma moeda só? Vai chegar uma hora que tudo vai resumir na mão de poucos. E tá tudo bem, só que lá tem direita e esquerda. Então, politicamente falando, o que nós vamos fazer? Eu adotei uma técnica, cara. Né? Eu não consigo ser prefeito de uma cidade, governador de um estado, presidente de uma nação. Eu não consigo. Mas eu consigo ser um prefeito dentro da minha casa, um vereador dentro da minha casa. Então é ali dentro da minha casa. Faz o teu, né? Eu faço o meu. Tá? A gente brinca, a história não posso falar aqui, mas a história do gorila, não sei se você já viu. O gorila é o seguinte, se ele te chamar pra dar um rolê com ele, dar uma volta com ele, é do jeito dele, meu amigo. Tem outra coisa que a gente brinca lá no escritório, mas não, sim. É do jeito dele. É mais ou menos como está o país hoje, ou na verdade não só o nosso país, mas todos os países. A gente conversa muito com os empresários aqui, e eles falam, cara, vamos lá, sabe, depois de mais velho, depois de mais experiente, empresário aí de 30 anos de carreira, ele fala, tá bom, subiu o imposto, foi de 5 para 10, paga e fica quieto. Você vai fazer o quê? Paga e continua trabalhando. E se você não pagar, você arruma um problema. Exato. Você tem dois problemas. Ou pagando é um problema e não pagar é um problema. Então paga. Você vai atrás do Haddad? Não. Então pronto, cara. Paga o imposto e fica quieto, vai trabalhar mais. Não temos acessibilidade, acesso temos as informações daquilo que eles colocam pra gente nas redes sociais. Mas nós não temos acesso literalmente. Né? Você vai no site oficial, você puxa algumas informações e você vê que tá na cara que não é tão real assim. Manipulado, né? Mas não vamos julgar, né? Mas o que nós vamos fazer? Se é o Lula, se é o outro dando nome aqui, gente, tá lá o outro agora sendo julgado. Quem tá julgando é a esquerda? Vai saber. Aí eu te pergunto, né? A separação da Virgínia e do menino lá. Menino. Cara, acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Sabe o que aconteceu na minha área financeira? Nada. Tá tudo no meu relacionamento? Nada. Ou seja, não influenciou em nada na minha vida. Botou gasolina no carro e foi dar uma volta do mesmo jeito. Você tá entendendo? Tá. Então, o que eu quero te dizer? Eu chamo essa brincadeira pra gente ter uma âncora, né? Cara, e nas redes sociais, o que aconteceu nas redes sociais? Movimentou o mundo dos influencers, né? Verdade. Mas aí eu te pergunto, tá, na minha vida, o que alterou? Nada. Então, eu vejo o que é urgente, o que é necessário pra minha vida, e eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, porque eu preciso sobreviver. Porque a hora que faltar o arroz dentro da minha casa, pra quem que eu vou ligar? Para ninguém. Para você que eu fiz política o ano inteiro, depois nem olhou mais para minha cara mais, não vai nem dar tchau para mim. Então eu tenho que correr e fazer o que eu tenho que fazer bem feito. É verdade, honrar tua família e pronto. E eu preciso ser o prefeito da minha casa, os meus filhos, né, que estão lá, os meus netos que estão crescendo, que é uma família abençoada. Que legal. Vocês não têm noção como é que é os meus filhos. Imagina o churrasco lá, hein? Imagina, é nação, ali tem que ser o churrasco. Chama nós, meus filhos, meus netos, meu Deus. Legal, cara. Tá com quantos netos? Isso. O mais velho é 40, não dá pra falar a idade de tudo. Netos. Tem neto de 14 anos. Caramba. O filho mais velho tem 40. Tem 40, mas não é o meu neto, filho dela, que é o mais velho, não. É o do Paulo Vitor, o segundo, né? Entendi. Né? E tá casado, tem um filho, trabalha, é gerente de uma empresa lá, o outro também trabalha, ela trabalha, o meu genro. Eu tenho genro aposentado da polícia, você tem noção? É mais ou menos isso. Polícia te persegue. Polícia te persegue, está no sangue, né? Mas é isso, então esses jovens precisam ter a humildade, alguém falou de humildade aqui, de entender, olha um pouquinho para quem já caminhou um pouquinho mais. Treinar é humildade. Você pode continuar com o vapor, com a força que você tem, com a intelectualidade que você tem, que isso se somar com a experiência de alguns caminhos que já foi trilhado, cara, ninguém segura o cara. Verdade. Mas só que a gente não pode falar. Um homem de 55 anos falar para um menino de 19 vai ser humilhante, porque ele vai falar, entendeu? Essa analogia
do treinar é humilde. Eu já assisti a palestra do Bernardinho, e o Bernardinho fala, treinar para ser campeão olímpico é porque o cara foi humilde, porque acordar todo dia de manhã, nesse frio, ir pro ginásio treinar, ou ir trabalhar, ou ir pra faculdade, requer humildade, porque é uma situação você tá num patamar subalterno da média, né? Eu lembro quando eu era moleque, que eu trabalhava de porteiro e fazia um bico de corretor de imóveis, aí tava lá eu na cabaninha, esperando, tal, aparecer cliente, né? Sempre fui da área de vendas, né? E aí passavam meus colegas com prancha de surf pra ir pra praia, que na época era em São Sebastião, né? Aí eu me sentia, eu confesso, me sentia mal, puta, humilhado, né? Sim, claro que sente. E tá tudo bem, ué. Nem saber surfar eu sabia, um cara com mais de 100 quilos vai surfar onde? A prancha não aguenta, não dá certo. E aí eu pensava na época, pô, né, humilhante. Aí as menininhas que você queria namorar, não queria namorar com você, queria namorar com surfista, né? Então, assim, o preço que se paga. Treinar requer humildade. Se preparar, trabalhar, isso requer humildade. Isso aí o Bernardinho fala na palestra dele e é um tema da nossa imersão. Durante toda a imersão, a gente vai fazer uma imersão para quê? Para pegar essa rapaziada, os jovens, e dizer para ele, ó, meu amigo, você pode ficar rico sem problema nenhum, porque para eles a riqueza está atrelada muito ao dinheiro, né? Para nós, não. Eu tenho certeza que para você a riqueza não é o dinheiro. A riqueza é a tua capacidade de gerar recurso. É a tua capacidade de gerar empregos. É a tua capacidade de gerar benefício para tua família. Isso é riqueza. E se o dinheiro é uma ferramenta para isso, nós vamos ganhar dinheiro. Sim. No final das contas, é isso. Então, essa imersão que a gente está preparando, está convidado, inclusive, até para palestrar para a gente. É muito... A gente vai trazer esportistas. A gente trouxe aqui o Guilherme Guigo, que é o meu professor de jiu-jitsu. Tem mais de 75 filiais e é um cara de rede de obra social também, é um cara que ajuda meninos que vêm lá do interior, vêm de Manaus, vêm do Nordeste a virar um atleta. E ele também vai palestrar pra gente, dizer pra essa molecada, treinar. Treinar em que sentido? Treinar ir pra faculdade, falar um idioma, treinar quer ser um atleta? Meu irmão, tem que treinar 8 horas por dia. E é um exercício de humildade, sandalinhas da humildade. A gente tem dito isso muito na nossa empresa, que a molecada, que a gente treina pelo menos, eles não têm as travas emocionais, vaidade, né? Que nós depois de velho temos, muitas vezes. Por que eles performam? Treino. O cara tá lá aqui o dia inteiro. Oi, tudo bem? Vamos virar cliente aqui na XP. Oi, tudo bem? Vamos. Ele tá treinando. Por que o cara mais velho não performa? Porque ele não tá treinando. Por que a gente performa depois de velho? Porque a gente tá com a sandalinha da humildade, a gente tá treinando todo dia. Tá com o cérebro de moleque lá. Exatamente. Sendo formatado, remodelado todo dia. Meu cliente. Exato, meu cliente pode esperar. Eu vou ligar para ele sim. Tudo bem? Como é que tá, doutor Marcos? Vou ligar. Teu dinheiro rendeu, não rendeu? Como é que você tá? Você vai ficar bravo? Não, calma, briga comigo, vamos lá. Humildade, entendeu? É isso que faz, eu acho, que você sair do canavial e virar o que virou. É isso que faz a gente sair da onde a gente saiu também e estamos em busca aí de virar alguma coisa. Eu me lembro que no curso de administração e marketing eu fiz com mandado de segurança. Eu não tinha o primeiro e segundo grau ainda. Eu passei no vestibular e não tinha o certificado do segundo grau para colar. Não tinha nem do primeiro, né? Você fez as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz junto ali. Então o pessoal saía no intervalo para lanchar, final de semana, a festinha que tinha muito, eu não ia. E eu era taxado como, né, o nerd da corte, tal. Inclusive, eles não sabiam. Mas quando ele saiu do intervalo da faculdade, eu pegava o material que eu fazia, eu fiz supletivo, né? Eu eliminava a matéria. Aí eu vinha 2 mais 2, tal. Por quê? Porque no final de semana eu tinha que ir na escola pública prestar aquela provinha para poder, exame, né? tal, né? E eles não entendiam, a gente era taxado. Ou seja, então eu abria a mão, igual a menina que passa, que é o surfista, não quer o cara da barraquinha ali. Né? Então a gente também é muito excluído, e é o preço. E esse é o problema que os jovens não querem fazer pagar. A base de tudo é isso. E se ele não fizer parte daquela tribo, dos caras bebendo, curtindo, tal, ele é excluído. E ele não suporta ser excluído. Os jovens de hoje, não. Não todos, é óbvio, né? A gente vê lá na empresa mesmo, a gente tá com uma galera lá, 1 mês e meio, 2 meses, entraram 10 moleques. E, cara, assim, não é porque é da nossa empresa, não é porque a gente contratou a gente que treina. Mas são todos eles muito acima da média. Isso? Mas acima da média mesmo, assim, de ser incansável. E aí a gente conversa bastante, mas eu sempre tenho meu momento reflexível, que é aquele que eu deito na cama 11h30 da noite, meia-noite, pra pensar 10 minutos antes de dormir. Pra acordar 5 da manhã. E eu sempre faço um retrô do meu dia. Pô, o que eu errei, o que eu acertei e o que tá dando certo. E quando eu olho pra esses moleques, pra essa molecada hoje em 2025, lembra a minha época de 2005, 2006,
que hoje não tem mais. Não tem. Porra, eles são incansáveis, assim, de fazer 200... Isso você tá falando de 2005, né? E eu Mais 95. em 90, né? 90, é. 90. Você é de que tinha 70 20 aí? anos, sou de 70. 70, você... Vamos pôr de 85. Vamos falar de 85. Hã? 85. Vamos pôr de Você era maior em 87. Em 87. Eu nasci em 87. Então, Olha só. Então, Outras épocas. Imagina, você que fez essa retrô de 20 anos com esses jovens, não é mais igual, imagina na minha. Pois é. Verdade. E aí a gente tem uma molecada lá que eles fazem 200 ligações por dia, com qualidade. Com agendamento de novos negócios, feliz. A gente mete o churrasco lá de sexta-feira, Nem pode no mais, meio da né? empresa, Tão toma um brigando monte de com a gente, bronca lá. Churrasqueirinha elétrica, eles pode. trabalhando, comendo churrasco. Fumaça, né? No meio do prédio. Incomoda os outros, né? Não é que não pode que faz que bagunça, incomoda. porque eles não estão Porque a participando. isso, o cheiro é bom demais. E a reflexão é essa, falou, pô, então calma aí, se a gente tá conseguindo comunicar muito bem, ao ponto de vir num podcast, o Danilo elogiar a gente se conectar no que tá acontecendo aqui hoje. Deus usou a gente, usou ele de ferramenta ali para conectar. E a molecada que tá com a gente tá super entusiasmado, querendo indicar mais amigos da faculdade, pô, vamos montar esse evento pra gente poder escalar melhor essa informação e transbordar mais na vida dessa molecada. Por que a gente enxerga hoje? As molecadas só olham pra dinheiro. Pra ostentar. A molecada não, a grande maioria, não vamos dizer vaidade, 100%. né? É a vaidade. Eu tenho que ter para eu ser. E não eu tenho que ser para depois eu ter. E aí a grande sacada é que a gente agora também, esse mundo digital pra gente é muito novo. E que eu queria até perguntar, me constar contigo, pô, você tava comentando com a gente que postou um vídeo 2 dias atrás no TikTok, deu mais de 1 milhão de visualizações. Tá indo pra 1.200.000 agora. Não, e eu postei um ontem e já tá com quase 400. Então. E aí a pergunta pra você é, 2 caras hoje do mercado financeiro, são donos de uma empresa, são assessores também lavam louça, também treinam molecada. Qual que é a forma que você enxerga hoje pra gente melhor se posicionar nas redes sociais, sem ser, sei lá, muito... não ter uma exposição negativa, não ser aquele cara, como que eu posso dizer? Que não seja forçado, que não seja arrogante. Essa questão do digital, assim, para mim ainda não existe uma resposta certa. Para mim não existe um manual, existe lançadores, né, um estrategista, mas nenhum vai te apresentar literalmente um manual que dê certo para todos. Deu para você, talvez não dê para você. Esse vídeo meu de 1.200.000 mais ou menos, é um vídeo que eu só estou dando risada. E eu digo o seguinte, dando risada com a voz de outra pessoa, dizendo que é muito bom ser solteiro, que eu durmo com quem eu quiser. Ontem mesmo eu dormi com frio e hoje eu vou dormir com fome. Eu durmo com quem eu quiser. Dormi com frio e hoje eu vou dormir com fome. Deu 1.200.000. E eu ri, eu só estava dando risada. Caramba. Esse outro que eu coloquei agora, um post, eu fiz uma frase. Fui intencional na frase, né? Tá dando 400.000 visualizações. Então, qual é o posicionamento? Seja quem você é. Eu estou sendo quem eu sou. E esse de 1.200.000, eu estava deitado na minha cama com o cobertorzinho assim, ó, rindo. Deu 1.200.000. Então, eu falei sobre o que ali? Só que ali vem muitas reflexões, falando que não é melhor ficar sozinho. Aí vem a colheita do conteúdo, porque as pessoas vão interpretar de uma forma, né? Sobre o do pai que eu coloquei, né? Pai, desejo que você não conheça minha mãe na próxima vida. Seja feliz. Todo mundo tá metendo pau na mãe e no pai. Meu pai foi isso, cara, não é sobre o pai, sobre a mãe. Você não sobre entendeu a minha ainda, existência, né? Ninguém entendeu. Não Mas você tá vendo a mentalidade? É muito louco. É muito louco. Não é sobre o pai e mãe. Eu tô falando sobre a minha existência. Se não conhece meu pai, se os dois não cruzam, eu não tinha nascido. Então eu tô levando a existência do quê? Calma aí. Peraí, eu existo. Só que ninguém pensa nisso. Pensa na dor. Então, para as redes sociais é o quê? Vou ser sincero, você tem que alcançar vidas. E aí não tem como você citar. E você jamais vai alcançar todo mundo. Nós não jamais, eu em constelação sistêmica familiar como constelador também, jamais eu vou alcançar todo mundo. Então a minha história vai se identificar com pessoas, a sua vai identificar com pessoa. Agora, tecnicamente falando, produtivamente falando, cara, você é bom no quê? Cara, se você é bom, meu amigo, vai para cima. Você vai alcançar, agora mostra resultado. Quem é o case? O que vocês estão fazendo que realmente tem trazendo resultado? Então eu vejo a coerência de vocês, o profissionalismo de vocês. Eu me sinto bem. Você não vai me ver. Tem televisão, já fiz Globo, SBT, vários podcasts, mas eu já não vou mais hoje.
Aqui deu certo porque eu vi a idoneidade de vocês e estou aqui. Obrigado. Então, se posicionar nas redes sociais, cara, é uma chave que ninguém tem. Não tem a regra ainda. Não tem a regra. Tua visão cristã, principalmente cristã, e ao mesmo tempo técnica, jurídica e social da tua experiência num presídio, como diretor. Qual que é a sua visão em relação ao que você viu lá? Porque a gente está falando de extremos sociais, né? O presídio, a cadeia acaba sendo um extremo. Extremo, é o lixo da sociedade. Na minha visão é a sociedade fazendo assim, ó, esse é um problema, afasto. E eu aprendi com um gestor meu num banco que eu trabalhei, que ele falava, ó, na tua equipe vai ter sempre aquele cara que dá um pouquinho mais de trabalho, vai ter aquele cara que não está dando resultado, que está com problema. Melhor coisa é você fazer assim, né? Traz ele para você. Se você fizer assim, piora. Porque aí, além dele, você perder o cara, você perde os outros. Eu acho que o que a sociedade faz com essa fatia é assim. Tá? Não é discurso de coitadismo, não é isso, tá? Mas eu acho que o que a gente estava conversando em off tem outras coisas que a gente poderia fazer. Mas eu queria saber da tua visão. A tua pergunta ela é bem profunda, porque muita gente aqui, em algum momento, deve ter tido algum dissabor na vida, né? Ou foi roubado, ou foi furtado, ou teve um desconforto, né? na questão criminal, talvez até perderam entes queridos por, né, marginais aí, né, desse público aí. Na sociedade, que é essa questão da criminalidade. Quando eu trabalhei na Secretaria de Justiça, tinha 718 detentos lá, né? Mas aquelas pessoas estavam ali detidas porque de alguma forma cometeram algum ato que é punível na sociedade, né? Então eu sempre dizia o seguinte, olha, eu não sei se você é culpado ou inocente, não cabe a mim. Se existe o advogado, o juiz, o promotor, para que vá definir se você é culpado ou não. Se você está aqui dentro desse presídio, a nossa maior função é que você tire esse momento, inclusive, dentro daquilo que você tem direito. Ou seja, se você veio para cá, você não perdeu o direito. Muito pelo contrário, nós agora vamos ter que cuidar de você. Nós agora, o Estado, temos que te dar café da manhã. Temos que te dar alimentação. A ceia da noite. Temos que te dar um médico, tem que estar aqui preparado. Então, olha só, você saiu de um sistema externo e veio para o interno, onde nós vamos garantir isso para você, né? Para que você, então, pague por aquilo que fez. Então, no contexto geral, 700 homens, mas não é 700 homens. Se nós multiplicarmos isso por mais 5 pessoas, a média, que é a mãe, é o pai, é o filho, é a esposa, então nós temos uma sociedade doente lá fora, porque um ente está querido aqui. E temos outra sociedade doente lá, que é aquele que está preso aqui, cometeu um ato ilícito lá e deixou aquela família doente. Eu sempre digo, o assassino, ele não acaba só com uma família, ele acaba com as duas. Ele acaba com aquele que tirou a própria vida e aquele que tirou a vida. Então essas duas famílias são destruídas. Então, e aí a sociedade exclui. Porque é marginal, porque cometeu crime, é bandido. Essa é a visão, porque é dolorido. A gente só vê, né, sangue nessa televisão. Então isso dói. É óbvio que quando a gente pronuncia e age dessa forma, a gente está causando um dano maior ainda. Porque ali não é para sempre aquela cadeia. Ele vai voltar. E quando volta, é excluído. Eu já tive casos lá de pessoas voltarem 5 vezes. E eu perguntei para ele, mas por que você voltou 5 vezes? Sabe qual foi a resposta? Aqui eu tenho alimentos. Aqui eu sou chamado pelo nome. Aqui a minha família vem me visitar. Lá fora eu sou um lixo. Ou seja, olha só, na visão do cara, lá fora ele é lixo. Onde ele tinha que estar com a família, com os amigos, vivendo uma vida social. Reconstruindo, né? E não é. Não tem emprego, não consegue emprego. São poucas empresas hoje, tá, Marques, que oferece esse benefício para os reeducando, né? Para os regimes semiabertos, para as pessoas ir voltando. São poucas as empresas. Quase Eu acho nada, que precisava mais incentivo. E existe até um incentivo para as empresas que fazem isso. Mas também existe essa questão da criminalidade, dessa excludente, né? Preconceito social. Preconceito social. Então, como lidar com essas pessoas? Cara, é isso que nós criamos. Essa é a nossa sociedade. É em todas as áreas, não tem outra. E excluir, não é excluir, você acaba incluindo o quê? Algo muito mais grave depois. Então, se ele entrou numa... E o que é o pior, né? Aquela famosa frase, né? Ele sai de lá pós-graduado, né? Aprende. Porque ele vai conviver com pessoas e vai aprender. E sai de lá já com tudo esquematizado.
com ponto de droga, sai de lá formado, com equipe ali formado, e quando vai para a rua comete. Por isso que na saidinha nós temos vários problemas. Porque o cara está lá, adiantou ir para a saidinha, se a família não recebe ele, se ele não tem o que comer lá, mas por que cometeu o crime? Não é sobre isso que nós estamos falando de uma sociedade excluída, conhecida como lixo mesmo da sociedade. Né? Os presídios hoje, que a questão, houve muita intervenção, né, fora do Brasil, no sentido de direitos humanos. Né? O cara comia o que tinha ali, era de qualquer jeito. Hoje não, tem que ter tudo. Psicólogo, médico, dentista, tudo. Deu uma dor, tem que levar. O Estado hoje tem uma responsabilidade muito grande de cuidar dessas pessoas. Então, melhorou nesse sentido. Mas a função social ainda falta muito ainda avançar. Falta, e não só nessa fatia da sociedade no geral. A gente estava falando agora, antes de começar o bloco, saúde, educação, moradia. Está na Constituição? Não temos. Nossa bandeira educacional aqui, por quê? Porque no final, no meu entendimento, tudo passa-se por uma questão educacional de base. Educação de base. Eu vim de escola pública, eu sei o que eu tive de educação lá. E aí eu tive que ser muito mais dinâmico, muito mais forte, muito mais empreendedor, desde de moleque mesmo, para suprir o que eu não tive na educação de base. E nós não tivemos. Mesmo a educação de base que seja privada, mesmo essa educação, ela não é também educação de primeira linha. E eu não estou falando de sair de lá falando 5 idiomas, não é isso. É de base mesmo de conhecimento, de educação financeira, de conhecimento jurídico, conhecimento de empreendedor. O Estado não tem interesse que você se evolua. Na verdade é essa, o Estado não tem. Se você evolui, você perde a alienação. Você vira independente. E o país quer alguém independente? Que deixa de ser eleitor, né? Deixa de ser eleitor. Eu preciso do Bolsa Família. Eu preciso do auxílio reclusão. Então, o que né, aí, né, na questão política, no modo geral, é os alienados, é o que dá um voto. Eu vou dar voto porque o meu filho está preso, mas eu recebo a cliente aqui agora mandando para mim que o marido está preso e vai ter direito ao auxílio reclusão. Beleza. Quer dizer, ele vai ganhar um pouco mais, o auxílio reclusão dá mais, eu não sei contar hoje, mas deve dar mais de 2 mil. Aí eu te pergunto... Se não me engano, 2,5 conto. Aí eu te pergunto, o cara é desempregado lá na rua, agora ele está dentro, tem visita íntima, a gente volta lá naquela sociedade, o cara tem visita íntima, tem médico, tem tudo. Todo final de semana a família vai lá visitar, só que tem 2,5 conto caindo na conta. Eu te pergunto, e aí? Sem custo nenhum. Olha só põe 2,5 conto líquido nos dias de hoje, com uma carga tributária de 27,5 mais INSS. E vou te falar uma coisa. Vocês atuam no mundo empresarial, vocês sabem que não é fácil. O cara tem que pagar imposto, folha de pagamento não é fácil. Ali não tem atraso, irmão. Ali o governo paga líquido, bonitinho. Pode fazer qualquer compromisso que vai cumprir. Impressionante. Então, o que nós estamos buscando? O que nós estamos colhendo da nossa geração e essas futuras gerações? Então, o que vai acontecer? O que precisa acontecer? Aí os 3 poderes, né? Aí esses 3 poderes não mudam nada, só muda pessoas. A cadeira é a mesma, a estratégia é a mesma. Quer dizer, fica na mão de poucos dos 513 e a gente fica preso. A regra não muda, né? A regra não muda. Muda então, só quem aperta o botão. Então só vai mudar aqueles que são predestinados a mudar. Você que está aí sentado, você... Setor privado. Nossos filhos, que também não é garantir os nossos filhos, né, mudarem, porque vai chegar uma hora que ele escolhe a vida dele e está tudo bem. Né? Então, nós, nessa questão, que precisamos entender isso. Agora, eu preciso ser político para mudar isso? Eu preciso ser prefeito, vereador? Não, cara. Seja quem você é e comece por você. Então, cara, comece de dentro, louco, né? É muito louco a Constituição. Você falou muito bem, salário mínimo. Quem que vive com R$1.500, gente? Fala para mim. Não existe isso. Está na garantia da Constituição, mas não é. A gente falou mais cedo agora com um amigão nosso que a gente entrevistou, empresário, sobre as leis trabalhistas. Né? A CLT é da década de quase 40. Houve uma mudança pouca aí agora, mas é pouca coisa também. Ela apareceu ali para corrigir, e bem corrigido, principalmente pós-escravidão. Né? O Brasil foi um dos últimos países a acatar a Lei Áurea ali. Ok, mas não tem atualização, não? Não dá para atualizar o software? 2 códigos, meus amigos, que você pode desistir dele, é CLT e CDC, Código de Defesa do Consumidor e Consolidação das Leis Trabalhistas. Sempre vai favorecer o consumidor e o trabalhador. Ou seja, o empresário... não tem chance, porque é a parte hipossuficiente da relação é quem? É o consumidor e o trabalhador. O que a lei olha para a empresa? O cara tem patrimônio, então
paga, pronto. Paga e pronto. Não é assim, cara. A carga tributária é muito alta. Enfim, é uma coisa louca. O gerador do recurso ele está sendo crucificado. Por isso que é o estímulo, né, de investimento no país, porque o país de fora que quer investir no Brasil, ele vai olhar a parte econômica, vai olhar a questão jurídica. Aí o cara falou para mim, não, Marcos, por que jurídica? Claro, jurídica. Ele quer saber quanto tempo demora um processo para ser julgado. Se ele tiver uma demanda no Brasil, demora 5, 10 anos. Nós entramos com o Plano Collor em 2015, agora que está começando a sair, agora. Ou seja, 2015, estou falando de 9 anos. E é um direito certo, líquido daquele... 50% dos meus clientes já faleceram. A família que vai herdar a família, agora. Aí você tem que habilitar, demora mais 1 ano, 2 anos. Então, é muito louco. Então, eu dei aula de economia um tempo, né? Aí eu falava para meus alunos, da economia para certificações para pessoas do mercado financeiro. Aí, na hora que eu ia começar a falar, deixa eu só explicar um negócio para vocês. Antes de entrar nessa teoria toda aqui, deixa eu desenhar aqui. Eu desenhava um homem gordo com a barrigona. E desenhava um homem gordo com a barriguinha que, consequentemente, não seria gordo. O que eu expliquei para eles? Vamos pegar a economia do Brasil aqui, nossos dinheiros, né, nossos recursos, e vamos pegar de um país, vamos pegar os Estados Unidos, que é a referência aí praticamente para o mundo inteiro. O que é um homem gordo com a barrigona? É o Brasil, e a barrigona é o governo. O governo ele ocupa muita coisa, ele ocupa demais o oferta-demanda, são os impostos. Então o governo ele participa de tudo que não deveria participar. Assim, o setor privado ele deveria ter mais independência, até pela questão trabalhista, a questão tributária. Para que eu vou tributar tanto para colher imposto, para pagar um serviço que eu não consigo prestar para a sociedade? Então deixa quieto, deixa que a sociedade presta, né? Aí você pega nos Estados Unidos, é o gordo que não é gordo, que tem uma barriguinha pequenininha. O governo, ele atua assim, mas para quê? Isso é defesa da soberania, defesa dos... mais, né? Coisas por equilíbrio básicas. No geral, né? Da economia jurídica. Coisa básica. O governo vai intervir se você, empregador, negocia um negócio com o empregado. Não, meu irmão, você vira aí. Você precisa do empregado. O empregado precisa do empregador. Combina aí vocês, de acordo com o livre mercado, o que vocês acham que é bom. Por isso que lá, um cidadão que lava prato ganha $20 a hora. Aí você pega uma hora de $20, dá quanto em real, né? Vamos pegar só dólar por dólar. Eu faço sempre essa conta com meus clientes. Quando eu falo pro cara, você tem que dar uma diversificada aqui, tá? Comprar um pouquinho de coisa lá fora. Ah, mas por quê? Vamos fazer conta de dólar por dólar. Dólar por real. Quanto custa um iPhone em dólar? Quanto custa um iPhone em real? Quanto custa uma refeição em dólar hoje? Nos Estados Unidos hoje você vai gastar $30, você almoça. Tá bom. Tá, não vamos pegar Faria Lima não, que é caro. Vamos pegar fora, vamos pegar na cidade interior. Quanto é um almoço lá? R$30, uma marmita? Que seja os mesmos 20. Vamos pegar 20 por 20. Sim. $20 lá, 20 dinheiros lá, 20 dinheiros aqui. Certo. Legal. Então, por mês, se eu for almoçar todo dia na rua, 30 dias úteis, estou falando de gastar ali por mês R$600 de marmitex, R$20. Ninguém almoça por R$20 em São Paulo, não. Estou falando lá no interiorzão mesmo, assim. Legal. R$600. O outro lá gasta $600. Vamos colocar assim, né? Tá bom. Um salário mínimo real é quanto? É 1,5. 1,5. Então, estou gastando metade do teu salário mínimo só para almoçar. Eu não estou falando de comprar papel higiênico, comprar refrigerantezinho, nada. Não estou falando de você pagar seu aluguel, pagar a internet, não. O outro lá, salário mínimo em dólar, se o camarada ganha $20 a hora para pagar prato, ele trabalha 1 hora para comprar o almoço dele. 1 hora já pagou. E aqui foi 50% do salário. E aí? É o desequilíbrio financeiro. Então é poder de compra, da moeda mesmo. Aí eu não estou falando de economia, estou falando de conceito social mesmo. E nós somos autossuficientes aqui, né? Na alimentação, em tudo, né? Em carne, em tudo. Que deveria ter um custo menor ainda, né? Exato. Eu fui pro Uruguai ano passado, aí peguei um táxi lá, o Uruguai tava reclamando lá, o rapaz, que lá no Uruguai a gasolina é muito cara, e realmente eles não produzem, né? Então tudo que você não produz vai ficar mais caro. Falei, tá bom, vamos para item de sobrevivência. Comida, como é que é? Ele falou, dá para sobreviver, eu sou um trabalhador que dirige um carro, eu consigo comer muito bem, mas no Brasil é mais barato. Falei, cara, no Brasil é mais barato? Ele falou, no Brasil é mais barato, mas também ele morou nos Estados Unidos um tempo, é infinitamente mais caro que nos Estados Unidos. Uma economia de primeira escala que o governo não intervém tanto. Então as pessoas têm liberdade para comer, trabalhar e fazer o que bem entender. E outra, que a gente estava conversando de manhã, você mandou o cara embora, você é dono de uma indústria lá, mandou um prestador de serviço embora, ele vai ser um amigo, tá? Tranquilamente, ele sai, atravessa a rua, vai trabalhar em outra indústria. Tem negócio, tem dinheiro, tem emprego. Então, essa é a nossa dificuldade hoje, em todos os setores, tá? Desde o judiciário até todos os setores. As pessoas não têm liberdade para escolher o que quer. Hoje, a gente, como empregador, a gente tem receio de empregar certas quantidades de pessoas com medo de processo trabalhista depois, de imposto. É difícil. A gente queria. Já vi 2, 3 processos fechar uma empresa. Fecha. Quebra.
Tanto financeiramente como emocionalmente pro cara. Porque a injustiça do cara fez tudo, o cara treinou, qualificou, deu emprego, ponto o cara menos, tal. Veio emocionalmente, o cara derrubou o cara e fechou a empresa. A gente trabalhou em banco como executivo, como gerente geral de banco, durante um bom tempo. Então, muitas das vezes a gente participava em processo trabalhista, na audiência como preposto do banco. Sim. Você via umas injustiças ali que você ficava de boca aberta. É o cara que não foi trabalhando inteiro, o dia que ele foi, ele disse que cometeram assédio, 30 assédios com ele. É o CLT que eu te falei. Mas como que um juiz aceita um negócio dessa proporção? Mas a cabeça do juiz é o quê? É o que o doutor comentou. É o banco ricão. Pô, se eu tirar 1 milhão do banco, ele tem mais trilhões lá. O pobrinho não tem nada que tá reclamando. Que é a hipossuficiência, é a parte mais fraca da relação. É verdade. Te perguntar um negócio pra essa tua cabeça tão inteligente e tão ampla. Questão de capacidade financeira. Na tua opinião, o dinheiro, o excesso do dinheiro ou a falta do dinheiro, ele amplia o que a pessoa já era do passado ou ele cria um novo comportamento? Primeiro a gente tem que entender que dinheiro é uma energia, né? Imagina você devendo banco, né? Cobrança sem dinheiro. Você vai estar numa energia. Imagina você com alguns trocados consideráveis no banco, no dinheiro no bolso, tudo em dia. A tua energia é outra, cara. Olha, eu estou falando da mesma pessoa. Mesmo diploma, mesma qualidade de vida, a mesma história de vida. Né? Eu tenho um amigo meu que, né, ele dava palestra com 10 mil reais no bolso. Ele não ia para o palco sem pôr os 10 mil reais no bolso. Tá seguro. Porque é a energia dele. Traz essa energia. E aí, o dinheiro é energia. Tanto é que quem ganha dinheiro na loteria, aí já vai para o mindset, né? Que é como lidar com esse dinheiro. Mas hoje, dinheiro, para mim, está vinculado totalmente na história. Totalmente na história. O sucesso de uma pessoa está vinculado na história. Foi o que eu disse lá dos avós, né? O seu avô, né? Seus avós cometeram alguma injustiça lá atrás. Cara, a Bíblia fala de 3ª a 4ª geração. A maldição e ela vai vir. Então não adianta, cara, você vai sentar, vai explicar, vai mostrar, resultado tá aqui, só fazer igual, o cara vai fazer igual, mas não vai permanecer, porque não tem a história alinhada. Então, para mim, está vinculada, sim, dinheiro, tanto, né, falo dinheiro, mas em qualquer aspecto de sucesso. É muito subjetivo o sucesso. Dinheiro não, dinheiro é objetivo. Tem dinheiro ou não tem, mas o que é ter dinheiro? Para o almoço agora de 100 reais? Ou não tenho dinheiro, ou para comprar uma Ferrari. Então é muito subjetivo no valor, na quantidade. Mas ela, para mim, está, e eu trabalho muito com isso, com essa energia. Pessoas que começam e não terminam, pessoas que não têm prosperidade. Aí vem para relacionamento também, vem para a questão até física, saúde, meu amigo. Porque tem um dito popular até, deve ter escutado em algum momento, que o dinheiro, a pessoa sempre foi muito simples, ele trabalhava, ele montou uma empresa, ficou rico, agora se tornou uma pessoa arrogante. E aí fica aquele... Revelou o caráter da pessoa ou a pessoa já existia? Então, mas o que se tornou arrogante? Tudo tem um motivo, tem um porquê. Na vida tudo é um porquê, né? Por quê? Por que se tornou arrogante, né? De repente já era, na verdade, né? Não podia ser antes porque precisava, não tinha como bancar a arrogância, né? Já não tem dinheiro, já tô ferrado, eu sou arrogante, ninguém vai te aceitar. Então agora eu tenho dinheiro. Então, às vezes a pessoa já é também, né? Então tudo isso é um histórico que tem que ser analisado. Por isso que no mundo das finanças, principalmente, porque o dinheiro é a maior guerra que tem, né? A maior energia que tem, cara. Quem tá com namorada hoje não tem condição de comprar um buquê de rosa para namorada ou para esposa, sei lá o que for. Cara, é difícil. O seu filho quer um copo de leite, você não tem. Natal chegando, você não consegue comprar um panetone, sei lá, um chocolate no Peru. Sabe o que acontece? A tua energia cai. Então, o dinheiro está muito interligado em tudo isso que nós vivemos no dia de hoje. A qualidade de vida, os alimentos, a roupa. Pô, a tua roupa é personalizada. É com dinheiro, né? Você não precisa ir lá na 25 de março, que eu também não sou contra, comprar uma camisa e pôr. Mas você sente melhor. A nossa camisa é personalizada. A minha a tua a nossa é. Então, dinheiro é uma energia, né? Agora, e a gente precisa correr atrás dessa energia. Mas de que forma? Aí vem os caminhos, né? E precisa entender, viu? Entenda um pouquinho a história dos seus avós, materno e paterno. Como é que foi a questão financeira deles? Cara, isso vai me ajudar muito. Conduta. Dos meus pais. Como é que foram, né? E se puder voltar um pouquinho mais no bisavô, melhor ainda, que você vai trazer mais elemento. Poxa, meu bisavô era assim, tal. Poxa, tem bisavôs que foram milionários. E você agora está vendendo, né? Fazendo franelinha na rua. Poxa, meu avô... Olha só, houve um rompimento até chegar em mim. Alguém aqui no meio rompeu. E se rompeu, eu quero saber de que forma que rompeu.
Isso traz uma expansão de mente, porque se meu bisavô era milionário, e eram, né? Tinham terras e tal, era difícil, né? Você sabe a vida como era, mas muitos tinham terra, plantavam. E cadê essas terras? Por que diluiu? Quem vendeu? Por que vendeu? E por que gastou com dinheiro? Quando eu tenho essas informações, a minha vida financeira aqui explode. O que explode? Eu vou ter consciência maior sobre dinheiro. Porque dinheiro é energia. Se é energia, eu preciso ter consciência. Qual é a consciência que eu tenho sobre dinheiro? De ter dinheiro, possuir bens. E aí que tá, se você não tem essas informações, você corre um grande risco de perder justamente o que tem para a próxima geração. E é o que acontece. O que acontece? O avô constrói, tem aquela máxima, né? Aí o neto vai lá, o filho destrói tudo. Geração, como é que é? Geração. Pessoas fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram difíceis. Isso, é isso. Então, a gente percebe isso na prática. Pô. Nós estamos o dia inteiro, praticamente... Qual que é a nossa rotina hoje? É cuidar, fazer a psicologia financeira na vida de quem? Empresários, CEOs, executivos, artistas, mas na maioria das vezes é médico, advogado e empresário. E familiares. Legal o que você falou aí agora, viu? E familiares. Então, o que a gente percebe muitas das vezes? Que são, e não é porque são pessoas preferidas, é que naturalmente, dentro do âmbito financeiro, são as pessoas que nós temos mais nos conectados nos últimos períodos. Então, tem artista, tenho 2, 3 no escritório, mas qual que é o maior público? Advogado, médico e empresário. E aí, quando a gente entra na vida, no mapa mental dessa pessoa... Eu não quero falar da rentabilidade do CDB. Isso ele faz sozinho no aplicativo de hoje em dia. Sim, põe lá, acabou. A gente quer entender como que ele construiu essa grana, da onde que veio esse patrimônio, qual que é o objetivo desse patrimônio, se chegou no objetivo final ou não, e o melhor, como que ele vai transmitir isso. Porque muitas das vezes isso é normal por questão cultural no Brasil, por não ter educação financeira independente da classe social, a gente se preocupa muito com a construção. E a gente acaba esquecendo da maturação do que a gente construiu e como que a gente vai transmitir. E muitas das vezes é pior do que isso. Fica um grande problema para os herdeiros. Nossa, você falou uma coisa aí no início também que me chamou a atenção. Esses empresários que geram empregos, cara, se eles tiverem isso alinhadinho, até o salário que ele paga para aquele funcionário passa a ficar alinhado. Porque quando ele começa a enxergar isso para os seus funcionários, independente do valor, desde que esteja alinhado, sabe o que vai acontecer? Até a produtividade melhora. Um combinado mais ajustado entre partes. Porque dinheiro não é uma energia? Sim. Imagina que você, empresário, está com uma energia positiva e tem 20 funcionários com energia negativa dentro do teu estabelecimento. Nossa. Cara... Não vai para frente. Não vai, é um conflito, meu amigo. E aí você tá aqui, todo o gás produzido, tá beleza, tá? A energia toda lá em cima, programando férias, né? Europa, etc, etc, beleza. E o teu funcionário não tem o gás para comprar, dinheiro para comprar o gás. Como é que tá a energia desse cara? Lembrando que vocês estão na mesma frequência. Qual é a frequência? Na mesma grade, no mesmo sistema. O barco é o mesmo. O barco é o mesmo. E aí? É o mesmo. E aí? E a gente não pode ligar um F da vida e falar pro cara, né? F da vida, se vira, tchau. Né? Não, isso é uma energia. E isso tem consequência, cara. A conta tem que fechar. Aí eu vou dizer para vocês, melhor do que eu. Contra dinheiro não tem como brincar. Não. Impossível. Financeiro não tem como brincar. A conta vai ter que fechar, meu amigo. Ou azul no vermelho. E falando isso em forma de energia, cara, é a mesma coisa. Menos com menos dá mais. Mas verdade. Menos com mais dá o quê? Dá negativo menos. Com positivo, positivo com negativo é negativo. Ou seja, a frequência tem que estar muito alinhada. Acabou, tem que estar muito alinhada. E o negativo é o quê? É o objetivo maior, que é a missão da empresa, para que ela veio, etc, etc. Então, cara, eu acho o seguinte, vocês estão... Esse trabalho que vocês fazem aí, sem sombra de dúvida, é lindo, maravilhoso, né? E continua nessa pegada, nessa energia, sempre levando esse nível de consciência, porque não é só ter dinheiro, né? É o que se faz com o dinheiro. Isso é o final só, né? final. Das coisas. O que a gente quer é mostrar para as pessoas, tanto que trabalham com a gente, como para os próprios clientes, que o dinheiro é um recurso que você vai buscar. Mas como? Como? Hoje eu fiz um bate-papo com a médica, 7h30 da manhã. Pô, puta exemplo. Média, ia começar a primeira consulta dela do dia. Eu falo para a rapaziada, aí, a cliente, aqui, você quer saber por que ela tem esse dinheiro aqui? Olha lá, 7h30 da manhã tá atendendo. É assim, e nem precisava mais, tá? Requer muita coisa, né? Exato, Disciplina, não é né? simples. Mas é tão legal, mas puxa,
Tenta conversar com uma médica dessa, o histórico de vida, de história, tem um nível de consciência, deve ser profundo. Só de faculdade, Só de levantar 7 horas, só 7 horas da manhã, você falou? Então, atendendo, com 2 crianças pequenas. Ou seja, deve ter levantado que horas? Muito mais cedo. Ou seja, ela já tem um nível de consciência da história dela. Exato, com certeza. Exato. E não estou dizendo que o pai dela foi médico, o pai dela foi rico ou pobre. Não é sobre isso. É dizer o seguinte, que a pessoa entende exatamente a história dela. A essência dela é a história. E porque eu tenho muito mais condições de tomar decisões quando eu sei. Do teu passado, sei o que aconteceu, velho. Eu tenho muito mais condições. Então, essa questão financeira e relacionamento, cara, é fundamental você conhecer toda a sua história. E conheça. Se puder aprofundar mais, vai aprofundando até onde você chegar. Não é regressão, nada disso, não. É nível de consciência cognitivo. Sem emoção. É razão. O bisavô tinha fazenda, o avô já tinha uma chácara. Agora o pai veio e destruiu tudo. Puxa, eu vou fazer o que na minha vida? Eu tenho informações da minha vida. Eu tenho informações sólidas, tá aqui. Agora sim eu vou tomar minha decisão. Levantar 7 horas da manhã, fazer investimento. Quebrar o ciclo. Aí eu vou buscar profissionais. Aí que está a diferença. É verdade. Não tenta fazer sozinho, busca profissionais. Eu sempre digo, tá com problema de relacionamento? Procure alguém que é especialista em relacionamento. Tá com problema de luto? Procura alguém que é especialista em luto. Tá com problema de finanças? Procura alguém que é especialista em finanças. Quer investir? Procure alguém que invista, sabe o que está fazendo. E é isso, a gente precisa ter a humildade que você falou, de entender que eu preciso de ajuda. E a gente fala isso direto, né, Marcos? A gente fala porque o que as pessoas enxergam de hoje em dia? A grande parte das pessoas e até a gente em outras áreas. De você se autoatender. Ah, tô com uma dor de cabeça, eu vou na farmácia, pego o remédio e tomo. Minha esposa é da área da saúde. Agora ela tá no lar cuidando das crianças, presta consultoria ainda na área da saúde, e ela é especializada em UTI neonatal e pediátrica. Ela falou que teve um período ali, principalmente pós-pandemia, o que entrava de criança no hospital com um quadro de saúde grave por automedicação era gigantesco. Não era nem pelo Covid, era automedicação, porque os pais não queriam ir até o hospital para não expor a criança naquela situação que ninguém sabia o que era. A criança passava ali na farmácia, comprava o medicamento e medicava. Só que você não sabe se tem reação, você não sabe se aquele remédio é para aquela criança, você não sabe o quanto aquele remédio vai potencializar uma droga no corpo dela. E aí a gente traz muito isso pro nosso paralelo. Por quê? Você entrar num aplicativo e se autoatender, pode ser que não seja para você. Muitas das vezes a tua dor, tua psicologia financeira, a tua dor sentimental e emocional está sendo descarregada no aplicativo do banco digital lá. Mas não é aquele remédio que você precisa, aquilo está sendo uma droga na tua vida. Tem que ser personalíssimo, né? Sempre procura um profissional. Mesmo porque a gente nunca vai recomendar nada na primeira conversa. Eu vou querer entender quem que é o Dr. Marcos, como que você construiu, qual que é o teu objetivo, qual que é a tua válvula de escape, qual que é teu hobby, para a gente poder canalizar essas informações e num segundo momento te apresentar um laudo. Isso vem para fechar aquilo que eu acabei de falar agora. Você vai conhecer, né? É o que nós precisamos fazer. Conhecer de fato a história direitinho, porque aí você tem uma base para onde seguir, né? Exato. Bacana, muito bom isso. Bacana, brigadão aí, doutor. Foi bom demais. Eu queria convidar para outros, né, logo. Estamos à disposição. Não temos o tempo todo disponível não, mas nos próximos você vai ir na imersão. Vamos Imersão dia 5 e 6 do 7, né, Marcos? 5 e 6 do 7, o dia inteiro aqui em Alphaville. Eu vou estar indo para Bolívia dia 3. Vamos marcar outra, de só 8 por a isso. 14. Vai ser só a primeira Tá do agendado lá, dia 4, vai ser na Santa Cruz. São 3 locais lá. Eu viajo dia 2, eu acho, cara. Dá trabalho também. As imersões, né? As imersões, olha que legal. A gente vai fazer uma, porque é importante. Vamos marcar, vamos sim, com certeza. Eu acho que ficam aqui, né, Constante? Paulista, nosso escritório. Legal. Tem fora do Brasil, mas a gente usa mais para atender os clientes que vão para lá ou que estão lá. Mas nosso escritório, quando a gente faz 9 às 18, ou na verdade 7 às 8, né? Nosso horário. 7 às 11. É na Paulista. E aqui a gente grava, toda quinta-feira. Tá toda quinta-feira vocês estão aqui. Então foi bom ter vindo. Foi maravilhoso. Foi Deus que te colocou aqui. Não, tamo junto. Vamos pra cima. Para mais conteúdos em breve, né? É isso aí, em breve. Tua rede social. Dr. Marcos Oficial. Ali já me acha tudo. TikTok, Instagram. Tudo. Dr. Marcos Oficial. E tá na ativa.
como advogado? Sempre nativa. Sempre nativo. Bacana. Jovem, pô, 35 anos. Várias empresas que a gente faz assessoria aqui, várias mesmo. Que legal. E aí as imersões, Instituto Metamorfose, né, que é as constelações com ênfase na Bíblia. Então a gente tem um movimento aí bem, né, mais de 52 mil alunos já. Legal, então a gente está ativo aí. Vamos aí para somar. Vou entrar para aprender um pouquinho mais sobre finanças agora. Vamos embora. A gente está elaborando conteúdos justamente para isso. Vamos supor que você fale, pô, Marcos, Gui, vamos lá fazer uma apresentação básica de finanças ou de um tema. Pô, sei lá, previdência social que está aí na mídia. Faz uma apresentação para a gente faz a apresentação sem custo nenhum, principalmente para institutos. A gente vai lá e faz um dia, faz uma palestra sem problema algum. Bacana. É muito legal. Claro que tem a assessoria individual, pessoa física e jurídica. Sim. Que a gente faz, que aí é uma coisa sigilosa ali com cada um. Mas em público a gente presta muito esse tipo de serviço, sabe? De falar. Vamos falar de forma prática, básica. A gente pensa assim, igual você explicou com tanta clareza, coisas tão complexas, faz de conta que eu sou uma criança de 5 anos. É assim que você precisa me ensinar. Sim. Senão, não tem graça. Se for para falar difícil para o outro não entender, deixa para lá. Conversa sozinho. Jargões não... E só para fechar, até porque a gente, assim como grande parte da população, tem ficado bem descontente com falta de algumas áreas por parte do governo, por parte pública, principalmente educacional. Só que a gente, como setor privado, também não pode apontar o dedo para o outro sem fazer a nossa parte. O que a gente fez? A gente construiu, além de todos os projetos sociais que a gente vem tocando, nós construímos o Vertic Eduque, é uma plataforma que ela vai ser lançada em breve, com alguns cursos falando do mercado financeiro de forma bem descomplicada. Bacana. E esse conteúdo a gente já está até soltando ele de forma mais resumida no YouTube, 100% gratuito no YouTube. Então, quem tiver dúvida do que é um CDB, uma previdência, fui no banco, a linguagem do gerente não me atendeu, ou não fiquei confortável com a verdade, pesquisa lá. Aquele assunto, ele é 100% verdadeiro. É para Dona Maria que está lá em casa cuidando dos filhos, mas também para o grande empresário que não tem tempo de ir até uma agência. É um assunto bem tranquilo que ali. Traz realmente esclarecimento de forma É isso, a gente bater um papo como o Marcos sempre muito bem usa. É como se eu estivesse falando com uma criança de 5, de 7 anos. Eu preciso me comunicar muito bem, mas a responsabilidade desse telespectador, desse consumista do meu conteúdo, entender, é totalmente minha. Então eu que me vire para explicar bem. É isso aí. Tá certo, é o que você faz muito bem na profissão que tem. Obrigado. Um abraço, obrigado. Gente. Até a próxima. Tchau.